O regime de bens é um tema bem complicado do Código Civil brasileiro. A advogada Renata Perdigão descomplica para você. Está começando o quadro Descomplicando o seu direito. Olá a todos, estamos aqui para mais um programa do quadro Descomplicando o seu direito. Hoje nós vamos falar de regime de bens. O regime de bens refere-se às regras que regulamentam as questões relativas ao patrimônio do casal dentro do casamento ou união estável. No Brasil existem vários regimes estabelecidos na lei. Entre eles podemos citar o regime de comunhão universal ou total de bens, o regime de comunhão parcial de bens, o regime de separação de bens convencional ou o regime de separação de bens obrigatório. No regime de comunhão universal, todos os bens do casal são partilháveis, ou seja, pertencem aos dois. Assim, não importa se a pessoa já tinha o bem antes de se casar, ele passará a pertencer aos dois, ou se o bem foi herdado, ou se o bem foi recebido em doação, ou adquirido de forma onerosa durante o casamento. Ele será partilhável porque pertence aos dois cônjuges em razão do regime estabelecido. Já no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se, ou seja, pertencem aos dois cônjuges, os bens adquiridos de forma onerosa durante o casamento. Desta forma, bens herdados, bens adquiridos antes do casamento ou bens recebidos em doação por apenas um dos cônjuges não pertencerão aos dois. Será, no caso, um bem individual de um dos cônjuges. No regime de comunhão de separação convencional de bens, o casal estabelece que não quer ter meação de bens. Então, cada um tem os seus próprios bens de forma individual durante o casamento. Já no regime de separação de bens obrigatório, ele é igual ao regime de separação convencional, mas ele não é uma escolha do casal. Ele decorre da lei, ou seja, a lei vai obrigar que a pessoa utilize esse regime. É o caso da pessoa que quer se casar e tem mais de 70 anos. Esta pessoa, obrigatoriamente, ela pode se casar, mas obrigatoriamente ela terá que se casar no regime de separação obrigatória de bens. Existe um quinto regime na legislação brasileira que é muito pouco utilizado, que é o regime de participação final nos aquestos. É importante lembrar o seguinte: na nossa legislação, o regime legal é o regime de comunhão parcial. Então, este é o regime que a lei privilegia. Se você não for se casar nesse regime, terá que fazer um documento que se chama Pacto Antinupcial, que vai estabelecer aí qual o regime de bens que será adotado pelo casal. Ainda, o momento de se escolher o regime de bens é o momento da habilitação para o casamento. Por fim, é importante lembrar que na união estável, o regime que se aplica é o de comunhão parcial de bens, em regra. O casal pode estabelecer de forma diferente? Pode, mas ele terá que fazer isso de forma escrita, por documento. Por hoje é só. Até mais.